Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de JavaScript e hoje a gente vai falar um pouco sobre características ou atributos de um elemento. Na aula passada a gente trabalhou sobre adicionar, criando novos elementos. A gente criou a função adicionar aqui, que nós selecionamos o pai, depois resgatamos o valor do formulário, criamos um novo item e por fim adicionamos esse item. E agora a gente vai falar um pouco sobre algumas características de cada elemento. Que elementos são esses? Aqueles que fazem parte da árvore de elementos. No nosso caso aqui a gente tem um input do tipo texto, um input do tipo button, um H1, uma UL, e dentro dessa UL a gente tem vários itens. Aqui a gente tem o evento de clique, que quando nós adicionarmos ele vai criar um novo elemento ali na nossa lista. E aí a gente vai falar um pouco sobre algumas características que nós temos desses elementos. Bom, primeiro de tudo, é interessante a gente entender que características ou atributos são as informações que um elemento contém. Por exemplo, se a gente olhar aqui para esse primeiro input, quais são as características específicas desse input? Nesse caso aqui, a gente tem apenas um type. A gente poderia, por exemplo, colocar um placeholder e adicionar aqui, digite uma disciplina. A partir de então, esse input ele tem um novo atributo ou uma nova característica que se chama placeholder. O botão de baixo ele tem um atributo chamado type, que define esse elemento como um botão. Ele tem um value, que é o que vai estar escrito dentro da parte do botão. Da mesma forma, quando nós digitarmos algo nesse input aqui, ele vai passar a ter um value, porque o valor digitado dentro dele é o que vai estar adicionado. Ele tem uma outra característica, que é o onClick, que também é um atributo do segundo input. Aqui no H1, por exemplo, a única característica específica desse H1 é o texto que ele contém, o texto interno a ele. Então, esse texto é também considerado uma característica ou um atributo do elemento H1. Aqui a gente tem, por exemplo, nos itens abaixo da lista, o segundo ali, por exemplo, além dele ter um texto dentro dele, ele também tem uma class, ou seja, uma classe específica desse item. E aí a gente consegue acessar essa característica e adicionar uma nova classe, ou modificar o nome dessa classe, ou trabalhar com qualquer característica que a gente tenha dentro de um elemento. Seja o type, seja o placeholder, seja o texto de dentro, seja um código HTML que esteja dentro de um item, de um específico. Então a gente consegue fazer essas modificações de forma simples. O que eu comentei até na aula anterior com vocês é que todas as vezes que eu tenho algum elemento que ele precisa estar numa variável no JavaScript, porque nós precisamos selecionar antes de fazer qualquer coisa, qualquer informação que estiver após o ponto é considerado um atributo. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui campos de formulário. Quais atributos que ele tem, por exemplo? Ele tem um value, ele tem um type, ele tem um placeholder, como a gente adicionou agora há pouco ali. Ele tem um name, por exemplo. Ele pode ter uma classe, ele pode ter um ID. Tá? Então, toda vez que a gente colocar o nome da variável, ponto, e o nome dessa característica, a gente está acessando um atributo ou uma característica daquele elemento específico. Tá? Então, se houver essa característica, a gente vai conseguir acessar a informação dela, inclusive modificar. Por exemplo, vamos pegar características de uma imagem, por exemplo. Imagem. Quais são as características que a gente tem de uma imagem? A gente tem o src, que é o caminho onde a imagem está armazenada. A gente tem, por exemplo, o alt, que é um texto alternativo à imagem, que caso a imagem não seja carregada, é esse texto que vai aparecer no lugar.
A gente tem, por exemplo, title, que é a informação que ao passar o mouse sobre aquela imagem é a informação que vai ser mostrada. A gente pode ter uma class também, sem problemas, e outras características que uma tag de imagem pode conter. Por exemplo, vamos pegar aqui um parágrafo. Quais são as informações que esse parágrafo tem? Dentro de um parágrafo, a gente pode ter um texto. Então, a gente pode ter o atributo inner text. Agora, se a gente quiser acessar tanto os textos quanto outras tags que estão dentro de um parágrafo, por exemplo, um strong ou um span, qualquer outra tag que pode estar interna à tag P, a gente vai utilizar o inner HTML. Um parágrafo pode ter uma class também, é uma característica daquele elemento. Então, percebe que cada elemento tem as suas características que podem ser acessadas e modificadas de acordo com a necessidade. Então, para eu selecionar um elemento que tenha alguma característica desse tipo, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, uma variável, né? E a gente vai fazer o nome dessa variável, pode ser o nome que você quiser. Então, eu vou colocar aqui formulário igual aí document. Eu vou usar o comando de seleção, né, que no meu caso aqui eu vou usar o char selector para selecionar um campo específico. Eu vou colocar aqui o nome da tag. Se você quiser selecionar algum campo por meio da sua classe, ponto, por meio do seu ID, hashtag. No meu caso, eu vou selecionar o primeiro input, certo? Se eu quiser só mostrar a informação desse elemento, então eu vou fazer só o nome, formulário da variável, ponto, e a característica que eu quero acessar dele. Então, por exemplo, type. Se eu mostrar isso dentro de um alert, a gente vai ver lá no nosso código que é o type text. Simples. Se eu quiser mostrar, por exemplo, deixa eu ver aqui que esse campo tem que a gente adicionou a mais, um placeholder. Vou colocar ponto placeholder. E aí eu vou lá e atualizo a minha página novamente. Ó, o placeholder que tem dentro é digite uma disciplina. Então ele pega o conteúdo do placeholder, que é essa característica, o conteúdo do placeholder, beleza? Agora, se eu quiser modificar uma informação, basta eu colocar o nome da variável, ponto type, por exemplo, e aí eu faço sinal de igual, como se eu estivesse armazenando uma nova informação. Quais são os types? Por exemplo, eu tenho type text, type date, type password e vários outros tipos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, password. E ao atualizar a minha página, esse campo agora, ao invés de ser texto, ele vai ser um campo de senha, certo? Então, eu consigo acessar e manipular as características ou os atributos de um determinado elemento por meio de sua seleção. E sempre que eu utilizar o nome da variável que selecionou o elemento, ponto, e alguma das características, eu estou acessando essa informação. Uma coisa interessante que a gente pode fazer também, para a gente finalizar essa aula, vamos supor que a gente quer modificar e adicionar uma classe específica a um determinado elemento. Por exemplo, só para a gente visualizar aqui, eu vou pegar uma informação bem básica. Eu vou criar uma classe aqui chamada item especial. O que esse item especial vai ter? Ele vai ter uma cor verde, vamos fazer bem colorido aqui, né? E um background color amarelo, coisa mais linda do mundo. E aí, à medida que a gente vai adicionar, por exemplo, vou tirar essa informação e eu vou adicionar um novo elemento. À medida que a gente vai adicionar um novo elemento, a gente pode adicionar, por exemplo, a um item. Você pode ver que os itens não têm nenhuma classe, a não ser a disciplina aqui, que já está nesse item.
eu posso adicionar um novo item, uma classe específica. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai adicionar essa classe aqui, item especial, aos novos itens que a gente adicionar. Então a gente pode fazer novo item, e existe uma característica chamada class list.add. Ele é um pouco diferente dos outros itens, que a gente só coloca o ponto ou alguma coisa. Esse add ele é uma function, então a gente coloca parênteses. E aqui dentro a gente coloca o nome da classe que a gente quer adicionar ao item. É como se todas as vezes que eu adicionasse um novo item, ele viesse lá ao li só do novo item que eu estou adicionando e colocasse um class, e aí a gente vai chamar de item especial, tá? Mas isso ele faz somente para os novos itens. Então a gente vai colocar aqui item especial. E aí, se a gente for lá para testar, a gente atualiza a nossa página, né? E vamos fazer um teste aqui. Nova disciplina, front-end 3. Quando eu clico em adicionar, pode ver que ele adicionou um fundo amarelo e uma cor verde ao texto que antes não tinha. Mas por adicionar o class list add, ou seja, eu estou adicionando uma nova classe àquele item. É como se ele viesse no meu código aqui e criasse um li com class item especial. Mas é claro que isso é feito de forma automática pelo código e não por nós aqui no elemento. Então são informações e características que a gente pode adicionar de um elemento. Essas características são chamadas de atributos. Beleza? Então até a próxima aula.